Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior e para a gente fazer o fechamento do capítulo, tá? Nesse capítulo nós estudamos sobre a população brasileira. Nós estudamos sobre alguns indicadores como natalidade, mortalidade, transição demográfica, a distribuição da população pelo território brasileiro, né? Estudamos sobre pirâmide etária, sobre a estrutura da população por sexo e por idade, e agora nós vamos fazer a correção para fazer o fechamento do capítulo. Vamos começar, são as páginas 76, 77, 78 e 79. Vamos começar pela página 76. Em que estados brasileiros se fixaram os grupos de imigrantes? Vamos lembrar que durante o século XIX, até o século XX, o Brasil recebeu uma grande leva de imigrantes, né? A gente não pode considerar, gente, o período de 1500, porque quando os portugueses vieram aqui para o território, eles tinham interesse de colonizar. A gente tem que lembrar também que quando os negros africanos foram trazidos para cá, neste período, foi uma migração forçada, porque eles foram obrigados a vir para cá. Em que estados brasileiros se fixaram os grupos de imigrantes? Portugueses se espalharam pelo país. Italianos imigraram principalmente para São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Espanhóis para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Alemães para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eslavos para o Paraná. Japoneses para São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Pará. Sírios e libaneses espalharam-se bastante pelo país. E holandeses fixaram-se em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Número 2. Na sua família, há ascendência de algum grupo que imigrou para o Brasil? Qual? Você sabe por que seus antepassados vieram para o país? Compartilhe com os colegas. Essa é uma pergunta pessoal, né, gente? Por enquanto não tem como compartilhar as informações com os colegas, né? Mas pode ter sido feita normalmente, tá bom? Inclusive nessa 2, querendo saber sobre a ascendência da sua família, né, se tem algum migrante, é até legal de vocês saberem também qual é a origem, né, do seu passado, dos seus bisavós, tataravós, se eles vieram de algum local, por que que eles vieram, né, qual o motivo. Página 77. Liste o nome dos países de origem dos imigrantes citados na letra da canção. Sonho Imigrante. É uma canção do Milton Nascimento, né, falando qual que é o sonho desse imigrante ao chegar no território brasileiro, a chegar nessa terra que estava se desenvolvendo, que estava crescendo, né? Os países são Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. Localize esses países no mapa mundi. Escreva o nome do continente a que pertence cada país. Todos esses países, eles pertencem ao continente europeu. Vamos lembrar que foram os portugueses, né, os primeiros a chegar no território brasileiro e a colonizar o nosso território. Todos são países da Europa. 3. Responda. Segundo o poema, que motivos levaram os imigrantes a sair de seus países de origem? Como você chegou a essa conclusão? De acordo com a letra do poema, né, gente, esses motivos foram diversos, mas o que esses migrantes queriam principalmente eram melhores condições de vida. A gente tem que lembrar que neste período na Europa, vários países estavam passando por crise econômica. Existia conflitos nesses países também. Então, esses migrantes vão sair dos seus países de origem à procura de outro local, de melhores condições de vida, um local para prosperar, né, de um local mais próspero. Segundo o poema, seria a procura por melhores condições de vida. Tem um trecho do poema que justifica essa resposta, né? Aqui sou povo sofrido, lá eu serei fazendeiro. Terei gado, terei sol. O frio não é muito frio, nem o calor é muito quente.
e falam que quem vive lá é maravilha de gente. Então, né, lá na Europa também, eles viviam em um clima com temperaturas mais baixas, né? Na sua opinião, qual teria sido a expectativa dos imigrantes em relação ao Brasil? A expectativa dos migrantes ao deixar sua terra natal era encontrar trabalho no país distante. Um trecho do poema também justifica. Aqui sou povo sofrido, lá eu serei fazendeiro, terei gado, terei sol. Um lugar com muito sol, mar, natureza. O mar de lá é tão lindo, natureza generosa, ou seja, tudo que planta dá, né? Onde o frio não é muito frio, nem calor muito quente. Então, um clima ameno, um clima bom para se viver, natureza propícia ao desenvolvimento de produtos, né? Qual é a relação que você estabelece entre aqui sou povo sofrido, lá serei fazendeiro? E o título da canção? Lembrando que o título da canção é Sonho Imigrante. Pelo título e pelos versos, percebe-se que o sonho do imigrante era ter mais qualidade de vida, conseguir um emprego melhor e, quem sabe, ter sua própria terra, se tornar um fazendeiro. Na sua opinião, qual dos elementos da natureza elencados na letra da canção teria provocado maior impacto nos imigrantes que se estabeleceram no Brasil? O mar de lá é tão lindo, natureza generosa, que faz nascer sem espinho o milagre da rosa. Talvez uma natureza generosa, né? Como eu falei para vocês, onde tudo que se planta dá, uma natureza próspera, né? 4. Pesquisa informações sobre as condições de vida dos imigrantes europeus quando chegaram ao Brasil. Eles tiveram dificuldades para se adaptar ao ambiente, ao modo de vida e aos costumes do novo país? Quais e por quê? Os migrantes estranhavam os costumes, a alimentação e a forma de vida. A gente tem que lembrar que eles vêm de uma região mais fria. Então, esses migrantes, eles não tinham o hábito da higiene como possuía aqui no território brasileiro. Eles estranharam o clima, a alimentação, por conta do que eles se alimentavam na Europa e quando chegaram aqui. E os hábitos também, né, das pessoas que já estavam aqui, eles tiveram que se adaptar. No século XIX, quando esses migrantes eles chegaram aqui no Brasil, muitos deles foram para trabalhar nas lavouras de café. Esses migrantes, eles vinham com sua viagem paga pelo fazendeiro, e quando eles chegavam aqui, eles trabalhavam para quitar essa dívida. Página 78. As comunidades quilombolas se formaram de várias formas, como consequência das fugas de escravizados que ocuparam terras livres e geralmente isoladas, por terras herdadas ou doadas, também pelo recebimento de terras como pagamento de serviços prestados ao Estado, ou ainda pela compra das terras após o período da escravidão. Observe o artigo 68 da Constituição Federal do Brasil, de 1988, e leia o texto. O artigo 68 fala o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ou seja, esse artigo está assegurando a essas comunidades quilombolas o direito à posse da terra. O texto que pede para vocês lerem fala que, apesar dessa garantia, muitas terras quilombolas ainda não estão reconhecidas. E algumas que estão reconhecidas, muitos fazendeiros se negam a sair dessas terras, mesmo quando eles recebem a indenização. E este texto ele fala também sobre a manutenção da preservação, né,
da cultura desses povos quilombolas, da identidade desses povos quilombolas, que são povos extremamente importantes para o Brasil, gente. Nós não podemos nos esquecer disso, da influência africana na cultura brasileira e da importância dessa população na formação populacional e na sociedade brasileira também. Por que é importante que as terras das comunidades quilombolas sejam demarcadas e que sua posse fique para a comunidade? É importante porque impede que elas sejam vendidas e que seus habitantes tenham de migrar para as cidades, como acontecia anteriormente. Quando esses habitantes eles têm que migrar para a cidade, eles vão perdendo a sua identidade, eles vão perdendo suas tradições, seus hábitos, vai se perdendo ao longo do tempo. Assim como os povos indígenas, os membros das comunidades quilombolas precisam ter as terras que ocupam garantidas para suas práticas culturais e manutenção de suas tradições. As escolas das comunidades quilombolas, pessoal, inclusive, elas têm o ensino regular, como que vocês têm, e além disso, tem o ensino das tradições, da história dos antepassados desses povos, dos mitos, né, das lendas, para que isso não se perca com o tempo. Em muitas comunidades quilombolas ainda predomina também a tradição oral. A tradição oral é a valorização da história contada, né? E, em meio a essa tradição oral, a essa valorização, valoriza-se também o conhecimento dos mais velhos. É possível realocar as comunidades quilombolas em terras diferentes daquelas em que essas comunidades foram formadas? Por quê? É importante, gente, perceber que as comunidades quilombolas têm uma relação com a terra e que neste espaço é reproduzido seu modo de vida, resultado de um conjunto de costumes e tradições seculares, né, tradições que vêm de tempos. Dessa forma, ao realocar essas comunidades em outras terras, haveria uma ruptura identitária dessas comunidades. Vai haver uma quebra da identidade dessas comunidades com o seu local de origem, com o seu local de vivência. A gente tem que lembrar também que muitas dessas comunidades quilombolas, em sua grande maioria, retiram da terra a sua sobrevivência, né? Por conta disso, o reconhecimento da propriedade que ocupam é garantido pela Constituição. Há alguma comunidade quilombola próximo de onde você mora? O que você sabe sobre ela? Pesquise para responder. Em Contagem, gente, existe uma comunidade quilombola que se chama Comunidade Quilombola dos Arturos. Ela está localizada no bairro Jardim Vera Cruz. A comunidade oferece um retrato da identidade cultural e das tradições dos negros africanos trazidos para o Brasil no período escravagista, bem como da miscigenação com a cultura portuguesa, que deu origem a um sincretismo que ora se comemora isoladamente, ora em companhia das comunidades que vivem ao seu redor. O sincretismo, gente, é a união de cultos religiosos, é a união de 2, 3 ou 4 cultos religiosos diferentes. Considerado um dos mais originais do Brasil, constituiu grande e importante patrimônio histórico e cultural de Contagem. 2. No 2, tem um texto falando sobre o trabalho infantil, falando sobre o trabalho na infância e na adolescência. Letra A. Quais são os problemas ou as consequências para os jovens e para o país decorrentes do trabalho infantil? São várias as consequências, gente. O trabalho infantil, ele vai afetar a criança de tal maneira que vai comprometer, inclusive, o desenvolvimento dessa criança. Além da perda de seus direitos básicos, como educação, lazer e esporte, as crianças e adolescentes que trabalham costumam apresentar sérios problemas de saúde, como fadiga excessiva, distúrbios do sono, irritabilidade, alergias e problemas respiratórios. Também existem impactos psicológicos na criança e no adolescente que trabalham como na sua capacidade de aprendizagem, na autoestima e na forma de se relacionar com as pessoas da sua geração.
Então, os impactos, eles são imensos para essa criança. E isso, com certeza, vai refletir na sociedade também. De acordo com o texto, grande parte das crianças que ainda trabalham, né, isso acontece na área rural. Faça uma pesquisa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre as várias proposições, quais chamam a sua atenção? Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, gente, ele foi criado em 1990 com a Lei 8.069. Ele é o conjunto de normas de ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. É o marco legal regulatório dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Em relação ao trabalho na adolescência, gente, existe aquela modalidade que o adolescente ele trabalha como aprendiz, né? Mas esse trabalho também como aprendiz não pode comprometer o desenvolvimento do adolescente, não pode comprometer os seus estudos, o seu tempo livre. Tem que ser um trabalho de aprendiz com uma carga horária muito reduzida, que não force esse adolescente, né? E que ele não seja prejudicado, inclusive em relação aos estudos. Além do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, existe a Declaração dos Direitos Universais da Criança de todo o mundo. São listados 10 direitos básicos para as crianças de todo o mundo. Direito de brincar, direito de aprender, direito de estudar, dentre vários outros direitos. Finalizamos, né, a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.